Olá, querido aluno, querida aluna, aqui da mentoria AGU na Certa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que a gente vai explicar para vocês quais são as nossas orientações para os nossos alunos a respeito de temas específicos, em relação a assuntos específicos. E hoje a gente está aqui para falar do direito administrativo. O direito administrativo é uma matéria muito importante, né? Em primeiro lugar, porque é direito público, e a gente sabe que nos concursos de advocacia pública, o direito público, se tiver peso, o peso é maior, a quantidade de questões é maior, enfim. Mas o direito administrativo especificamente, ele é muito importante porque ele geralmente vai ser objeto de parecer. Então, a gente já tem que se preparar para a segunda fase, porque muitas vezes em concurso de advocacia pública, a primeira e segunda fase são concomitantes, e quando não são concomitantes, eles são muito próximos, de tal forma que não dá tempo de, se você não se preparou para a segunda fase, entre a prova objetiva e a segunda fase, você se preparar para as peças e para o parecer. Então, esse é um estudo que tem que estar concomitante. É óbvio que no início do estudo para a AGU, você até pode, para a primeira fase, estudar por meio de materiais um pouco mais, digamos assim, resumidos, como um PDF mais resumido, ou uma videoaula que você tenha. Então não tem problema. Essa é uma diferença que a gente vai ter da primeira e segunda fase. A primeira fase comporta um resumo, uma leitura de um resumo, uma leitura de um esquema, de um mapa mental e etc. Para a segunda fase, a gente já precisa de alguma coisa um pouco mais aprofundada. Então, o que a gente orienta o aluno? Ele tem que estar se preparando pensando já nas duas fases. Mas enquanto ele está no estudo inicial, ainda dá para fazer um estudo por meio de PDF, que é o momento em que ele vai fazer o seu resumo. E aí, chegando mais perto da segunda fase, é a hora de dar uma aprofundada. E na hora de dar uma aprofundada, o que a gente orienta em termos de doutrina? Bom, é importante lembrar o seguinte, a gente tem bons doutrinadores clássicos, como a Maria Silvia, Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho, que são autores atualizados. Eles têm obras maravilhosas, são muito úteis hoje em dia para quem é parecerista, por exemplo, e etc. Mas nós temos outras obras que surgiram no mercado que acompanham um pouco mais a dinâmica do concurso, que são obras muito atualizadas e que também vêm acompanhadas de uma atualização jurisprudencial muito importante. Então, esses livros clássicos que a gente falou, da Maria Silvia, do José Santos, eles, se você já tem esse livro, não tem problema de você ler, são autores geniais, são autores que marcaram realmente uma fase. Agora, hoje a gente tem autores que são mais indicados talvez para concurso público. Por exemplo, o Ricardo Alexandre e João de Deus, eles têm uma obra pela Juspódio muito boa, o Direito Administrativo, o Manual de Direito Administrativo, que é um manual que a gente recomenda para concurso público. E a gente tem também o Matheus Carvalho, que tem um Manual de Direito Administrativo da mesma editora, que é uma obra de referência para concursos públicos. Em licitações e contratos, a gente também tem o Rafael Carvalho Rezende, que tem uma obra também de direito administrativo que é muito boa, é uma obra já bem conhecida no mercado, super atualizada e bem aprofundada. Não é tão aprofundada quanto os dois primeiros, eu acho, na minha opinião, mas ele também é uma obra que te atende. Tem um específico e tem um manual de direito administrativo. Ah, professor, mas eu acho esses manuais meio longos, eu queria uma coisa um pouco mais simples. Olha, a gente tem uma obra que é bem interessante, que é a obra do Sionil Borges e do Adriel Sá. Se chama Manual de Direito Administrativo Facilitado. Pode ser que ele vá mudando um pouquinho das edições, mas esse pelo menos era o nome que eles estavam utilizando. Apesar do nome facilitado, ele não é um resumo simplório, ele é uma obra bem interessante, uma obra bem completa e com uma leitura de linguagem bem acessível, digamos assim, que é interessante. Por quê? Porque o que a gente defende na nossa mentoria é o seguinte, não existe uma fórmula mágica. Cada aluno se adapta de uma forma diferente ao estudo. Então, você tem que analisar se aquela linguagem te atende ou não. Se ela te atende, fique com aquela obra, mesmo que talvez não seja a obra que é o best-seller daquele momento. Nem todo mundo precisa estudar da mesma maneira. A gente tem que ver uma questão de adaptação de linguagem. Tudo bem? Bom, então, em relação a materiais, enquanto não sai o seu edital, o edital que você está sonhando, ou então enquanto você tem tempo e você quer fazer um resumo, PDF, videoaula te atende. Depois, quando você precisa se preparar melhor para uma segunda fase, essas obras que a gente passou para você. Tudo bem? Bom, quais são os pontos mais relevantes para a AGU? A gente destaca aqui requisitos e validade dos atos administrativos, invalidação do ato administrativo, revogação, anulação, convalidação, poder de polícia administrativo cai bastante, responsabilidade civil do Estado é sempre uma matéria muito importante para a advocacia pública, serviços públicos, concessão, permissão, PPP, licitações também, que a gente teve uma atualização legislativa, inexigibilidade, dispensa, pode ser objeto também de parecer, licitação é muito comum parecer em licitação. No meu concurso, inclusive,
teve parecer nesse sentido para o Procurador da Fazenda Nacional, tá? Trabalhar a questão de delegação de atos é muito importante para a advocacia pública. Então, como é que a gente sugere que você faça o estudo? O nosso estudo na nossa mentoria, ele vai envolver sempre exercícios, revisão e confecção de resumos. A gente precisa muito em direito administrativo de duas coisas: atualização jurisprudencial e resolução de questões. Porque a gente vê que na advocacia pública, às vezes, as questões de direito administrativo vão um pouquinho além do que aquele básico que é cobrado nos concursos em geral. Na AGU ou na advocacia pública de uma forma geral, eles gostam de cobrar aquelas teorias do direito francês, teorias alemãs, que envolvem a origem do direito administrativo, o surgimento do direito administrativo. Então, é importante que você faça questões, principalmente de advocacia pública, para que você se adapte ao estilo de prova da advocacia pública. Bom, algumas legislações se tornam muito importantes, como, por exemplo, a 8429, com as alterações da 14230 de 2021, por conta da questão da atualização da improbidade administrativa, né? Praticamente uma nova legislação, tanta alteração que a gente teve nessa legislação. A gente tem a 9784, de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, que ela é muito relevante. Essa lei é usada até subsidiariamente, às vezes, no direito tributário. Nos processos que tramitam perante o contencioso administrativo, a gente utiliza muito. É uma lei que vai permear todo o direito administrativo e pode, sim, envolver também questões de segunda fase. A Lei 11.079 das PPPs, ela é de 2004, também é relevante, já caiu bastante. A gente tem o Estatuto das Empresas Estatais, 13.303 de 2016, também é uma legislação que a gente orienta os nossos alunos a pesquisarem, dar uma lida sempre. E a 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos. Então, estudo de legislação, resolução de questões, estudo de doutrina, atualização jurisprudencial. Faça esse caminho e tente fazer um resumo, porque quando sair o edital vai bater aquele desespero, o seu resumo, você vai ficar muito feliz de ter feito. Bom, essas eram as nossas dicas de direito administrativo. Então, nós orientamos nossos alunos a seguir essa fórmula, mas é claro, lembrando sempre, elabore o seu plano. Não precisa ser o plano que todo mundo fez. Cada um tem a sua facilidade, a sua dificuldade, e aí a gente está aqui para te orientar e buscar garantir um estudo mais efetivo e mais eficaz para você. Tudo bem? Então, um grande abraço.